Bom dia, hoje é 23 de julho de 2025. Meu nome é Breno Altman e estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Manifestações da extrema-direita e atos das igrejas neopentecostais repletos de bandeiras de Israel são imagens comuns nos últimos meses. Para muitas pessoas, causa estranheza. Como seria possível esse vínculo entre setores fundamentalistas do cristianismo, historicamente comprometidos com o antissemitismo e a simbologia do Estado judeu? Qual a origem dessa identidade? Trata-se apenas de proximidade política ou haveria também explicações religiosas? Para melhor entendermos esses temas, nosso convidado é João César de Castro Rocha, professor de literatura comparada da Universidade Estadual do Rio de Janeiro e escritor. Fiquem conosco, já vamos começar. Bom dia, professor. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter sua presença no 20 Minutos. Imagina, Breno, uma alegria grande conversar com você. E com a sua audiência, claro. João César, qual é o papel das igrejas neopentecostais brasileiras na defesa do Estado de Israel? Bom, vamos lá. Breno, se você me permitir, deixa eu começar esclarecendo um ponto por uma questão da honestidade intelectual com você e com a audiência. Eu somente posso tratar dessa questão do ponto de vista da guerra cultural e do avanço da extrema-direita transnacional. Eu não tenho nenhuma pretensão, é bem importante que isso fique claro, de tratar do tema do ponto de vista teológico. Eu não sou teólogo, não tenho formação em teologia. Esse tema, ele se tornou impositivo para mim, precisamente porque o avanço da extrema-direita transnacional não é compreensível sem um movimento da chamada New Christian Right nos Estados Unidos, que seria uma extrema-direita cristã, do sionismo cristão, que, como você chamou a atenção, a própria expressão é um oxímoro, é um paradoxo, falamos disso depois. Então foi ao estudar o avanço transnacional da extrema-direita que se tornou para mim absolutamente inescapável tentar entender essa simbologia. Como você mesmo disse, nós temos manifestações no Brasil com a bandeira do Brasil, com a bandeira do Estado de Israel e a bandeira dos Estados Unidos. E nós temos muitos evangélicos brasileiros, muitos foram entrevistados nessas manifestações, que por algum motivo acreditam que o sionismo cristão não possui nenhuma contradição em termos. Então, só para esclarecer para todos, eu vou tratar do assunto do ponto de vista da guerra cultural, tá bom, Breno? Eu acho importante isso para que fique claro qual é o ponto de vista do qual eu parto. Então, vamos lá. Breno, é um labirinto. E me custou alguns anos de leitura para tentar atar as pontas. Eu vou tentar aqui sintetizar. Nós temos quanto tempo? 20 minutos, é isso? 1 hora. Não, então ficou mais tranquilo. Achei que eram 20 minutos, tá? Então, vamos lá. Primeiro ponto. O nome do programa é um nome quântico. 20 minutos relativos. São 20 minutos em espiral, vai crescendo. Então, vamos lá. Posso, então, voltar bem atrás para a gente começar a atar essas pontas? Então, eu vou pedir paciência sua, Breno, e da audiência, para que nós juntos reconstruamos o que está acontecendo. Vamos lá. Em 1974, nos Estados Unidos, criou-se o CPAC, que é esse encontro da ação política conservadora americana. Quem fez o discurso de abertura, o primeiro discurso do CPAC, foi o então governador da Califórnia, o Ronald Reagan. Esse nome é chave para essa história, Breno, chave, porque na primeira tentativa, na tentativa do Jimmy Carter de se reeleger em 1980, ele é derrotado, bastante derrotado pelo Ronald Reagan. Isso. E aqui surge um problema, Breno, para que nós compreendamos. Porque o Jimmy Carter era um homem evangélico, um dos mais importantes líderes evangélicos do século XX. Batista de formação, da Geórgia, o estado dele. Desde muito jovem,
ele era professor na escola dominical. A escola dominical é uma instituição muito importante do mundo batista. Sempre antes dos cultos aos domingos, há a escola dominical de leitura da Bíblia, de reflexão. É uma instituição da Igreja Batista. Ele era, desde os 18 anos, ele é um membro muito ativo da Igreja Batista e passou a vida inteira como um filantropo reconhecido. E como durante o seu exercício da presidência, ele foi o único presidente até então que interrompia 2 ou 3 vezes o trabalho no Salão Oval para orar. Então era um homem reconhecidamente, um evangélico desde sempre. Aconteceu um fenômeno aproximadamente a partir de 1978, Breno, que os movimentos evangélicos norte-americanos que deram origem a essa extrema-direita, ao sionismo cristão que foi importado para o Brasil. Depois, se tiver tempo, voltamos até os anos 60, mas por enquanto está bom aqui. Eles realizam um gesto que é muito contraditório com a própria ideia, com a própria atitude dos evangélicos até então. É que até então, e no Brasil por muito tempo, partia-se do princípio de uma separação entre igreja e Estado. Aliás, a separação entre igreja e Estado foi uma conquista protestante, porque até o surgimento das reformas protestantes, havia um casamento perfeito entre Estado e Igreja Católica. Portanto, advogar uma separação entre Igreja e Estado foi um dos princípios mais revolucionários da Reforma Protestante. E era uma questão de sobrevivência. Se o Estado continuasse fortemente preso à Igreja Católica, nunca haveria a difusão da fé protestante. Então, isso foi durante séculos um princípio basilar das igrejas protestantes com as suas distintas denominações. Aí o Lutero afixando as suas teses. Pois bem, em 1978 houve uma mudança radical. Qual foi a mudança radical? É que algo que os católicos sempre fizeram, porque, Breno, nota ao pé de página, nós, quando tratamos da extrema-direita, falamos muito dos evangélicos. Nunca nos referimos aos católicos. Já eles também têm uma participação muito grande no avanço da extrema-direita. Uhum. Falo disso depois, mas eles também têm uma participação muito importante. Os evangélicos americanos começaram nesse movimento da New Christian Right, uma nova direita cristã. E qual era o princípio básico da New Christian Right? É que não era mais possível advogar pela separação entre igreja e Estado. Vou começar a atar as pontas de maneira bem radical. Vamos lá. Fevereiro de 2025, Breno. Estamos agora, eu e você, na Avenida Paulista, assistindo atônitos ao discurso da Michelle Bolsonaro. Você recorda o que ela disse? Ela disse assim: por muito tempo nós acreditamos que religião e política não se misturavam. Qual foi a consequência? O mal dominou, o mal chegou, mas se aproxima a hora da libertação. Toda a nossa conversa de hoje está sintetizada nessa frase da Michelle Bolsonaro, que retorna aos Estados Unidos na década de 70, porque então eles decidiram que era hora de entrar na arena política. Era hora de ingressar na arena política e romper a ideia de que religião e política não se miscuem. Por quê, Breno? Se ficar claro a resposta, tudo está resolvido. E nós podemos começar a falar do Flamengo e do Fluminense. O meu filho é o Flamengo, eu falaria do Fluminense. Vamos lá. Porque existe um texto que é de uma leitura indispensável, que é um texto de um historiador de economia, um fervoroso defensor, claro, da escola austríaca. Qual outra escola ele defenderia, não é? Um ardoroso defensor da escola austríaca, líder do reconstrucionismo e do sionismo cristão norte-americano, Gary North, autor prolixo, que em 1982 publicou um ensaio substancial de 40 páginas em que tudo está dito. E eu trouxe esse ensaio aqui para o debate público brasileiro, divulguei, porque é muito importante. O ensaio vou dizer na tradução, a esquizofrenia intelectual da nova direita cristã. E para o Gary North, a direita cristã só chegaria ao poder se rompesse com a esquizofrenia intelectual. Qual era a esquizofrenia intelectual, Breno? O que a Michelle Bolsonaro falou, ecoando Gary North, que religião e política devem se unir. Mas, Breno, isso é bem importante. Não é religião e política devem se unir. É que, ao contrário do que ocorreu no mundo moderno, em que quando a Igreja Católica se adorna, se atualiza e procura
adaptar-se aos tempos modernos, às novas condições do trabalho, nessa ideia de religião e política voltarem a se unir, é que, na verdade, a política estará subordinada à religião. Porque, em última instância, o projeto, e acredite no que eu direi agora, Breno, o projeto é a imposição progressiva, sem revolução, sem estardalhaço, de uma ordem teonomista. Mas o que é uma ordem teonomista? Como o nome diz, é uma ordem. É que eu estou um pouco gripado, mas está me escutando bem, né? Claro, é seguir não a Constituição, mas a Bíblia. Mas, Breno, não é a Bíblia. Porque isso, vamos falar disso também daqui a pouco. Para compreender realmente o que é a extrema-direita que manipula o repertório evangélico. Não é a extrema-direita evangélica, é uma extrema-direita oportunista que manipula o repertório bíblico para seduzir os evangélicos. É que, em última instância, do que se trata mesmo é dessa subordinação da política à religião. E a ordem teonomista é uma ordem que se aproxima cada vez mais, não da Bíblia como um todo, mas a extrema-direita que nos interessa para essa conversa de hoje, ela é veterotestamentária. Ela é, sobretudo, Antigo Testamento. Começamos a entender o título da conversa de hoje, Breno. Porque para a extrema-direita cristã, o que não interessa é Cristo. O que não é possível incorporar é o Novo Testamento. O que não é possível advogar, o que não é possível ser, é o Paracleto, como Cristo é definido em 2 passagens de João. O Paracleto, o Consolador, aquele que vem em socorro, o defensor. Na verdade, a extrema-direita do sionismo cristão, ela não é cristã. Ela é sionista veterotestamentária. Ela abraça o Antigo Testamento. Por isso, então, Israel. Mas... Ela é neocalvinista. Hã? Essa extrema-direita cristã, ela é neocalvinista? Certamente. O reconstrucionismo e a teologia do domínio tem uma fortíssima influência calvinista, com certeza. Ela é muito mais veterotestamentária do que a cristã. Então, primeiro... Agora, deixa eu te perguntar aqui para a gente... Eu vou tentar detalhar nas perguntas, claro, quais são, digamos, as curiosidades da audiência. Quais são os interesses geopolíticos e escatológicos que movem esse apoio dessa extrema-direita cristã, baseada no Velho Testamento, e move o apoio dessa direita cristã ao Estado de Israel? Você falou no oportunismo da extrema-direita. Portanto, há interesses geopolíticos e políticos. Como é que se movem esses interesses geopolíticos e escatológicos no apoio da extrema-direita cristã ao Estado de Israel? Posso propor algo, Breno? Sem nenhuma pretensão? Podemos ler juntos algumas passagens-chave da Bíblia para compreender isso? Porque, mas sem nenhuma pretensão, não somos teólogos, não nos arvoramos, mas não se compreende de fato o que está em jogo sem a leitura de algumas passagens-chave. Claro. E como a interpretação que eles propõem do fundamentalismo é uma interpretação literal, porque para eles a Bíblia é inerrante, porque é a palavra de Deus, essa leitura é indispensável. Então vamos lá. Vamos começar. Da onde vem a teologia do domínio? Quer dizer, se nós pensássemos, é possível encontrar na Bíblia uma passagem que esclareça tudo que o Gary North propõe e ajude a compreender por que os evangélicos americanos não apoiaram o Jimmy Carter, um evangélico reconhecidíssimo, e apostaram todas as suas fichas no Ronald Reagan? É o Gênesis, capítulo 1, versículo 28. Eu vou ler aqui a Bíblia mais lida pelos evangélicos no Brasil, a Nova Almeida atualizada. Eu tenho outros, mas essa, para discussão, é importante. No versículo 27. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, no versículo 27, homem e mulher são criados num plano de igualdade. Não há nenhuma hierarquia entre eles. Não sai da costela, não. Isso é depois, no capítulo 2. No capítulo 1, está muito claro. Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Como são dois, você entende o plural do versículo 28. E Deus os abençoou.
e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na, tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Breno, está aqui. Em inglês, na tradução da King James Bible, na famosa tradução feita pelo King James, é exatamente como está aqui. Tenham domínio sobre, and have dominion over. Então, a dominion theology é retirada deste versículo. A ideia central é que Deus concede ao homem e à mulher aqui, embora para a teologia do domínio é só o homem, não importa. Deus concede às suas criações um domínio absoluto sobre a terra. E esse domínio, Breno, agora peço que a audiência preste bem atenção no que eu vou dizer agora. Esse domínio, ele ocorre em 2 passos. Vamos lá. Sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na, tenham domínio. Isso o Gary North, nesse ensaio de 1982, descreveu com todas as palavras. Eu vou passar para você depois o ensaio, Breno, para você passar para toda a audiência. São 40 páginas que eu recomendo demais a leitura. Aliás, seria maravilhoso que alguém traduzisse para o português, porque entenderíamos completamente de onde vem Silas Malafaia, Nicolas Ferreira, Michele Bolsonaro, Damaris Alves e tudo e quanto. Vamos lá. Qual é a estratégia dos 2 passos do Gary North? Diz assim o Gary North: dado o fato concreto que as constituições modernas asseguram liberdade religiosa, está no texto. O primeiro passo é crescer e multiplicar-se. Como? Por meio de uma revolução, ou de uma rebelião, ou de tumulto? Não. Por meio da pregação, fazer com que os evangélicos se tornem ou maioria do eleitorado, ou um número de eleitores tão significativo que já não seja possível pensar a política sem eles. Está escrito, Breno. Vamos lá. Vamos dar um salto para o Brasil? Vamos para o ano 2008. Um livro do Edir Macedo. Veja o que eu sou obrigado a ler, Breno, para ilustrar a nossa conversa. Um livro do Edir. Olha, a dívida do espaço público comigo é impagável. Olha, o livro do Edir Macedo. Não podemos criticá-lo por excesso de sutileza, Breno. O livro se chama Plano de Poder. Os cristãos e a política. Última página, página 141, penúltimo parágrafo. Somos hoje, isso aí, somos hoje, qual é a referência teórica principal do livro? Thomas Hobbes, O Homem é o Lobo do Homem, e o Velho Testamento, Breno. E qual é o argumento do livro? Deus é, sobretudo, um grande gerente de homens, é um grande gestor do mundo. Página 141, ele fala assim: somos hoje 40 milhões de evangélicos no Brasil. Ponto. Seria uma pena se esse potencial fosse desperdiçado. No filme recente da Petra Costa, Apocalipse nos Trópicos, o Silas Malafaia, que é a essência do homem anticristão, é o Silas Malafaia. O Silas Malafaia afirma assim, ele dá um sorriso que tem um certo traço maquiavélico, quase satânico, e diz assim: minha filha, qual é o senador hoje que não quer o voto evangélico? Sem voto evangélico não se elege. É isto, Breno. Aliás, o voto evangélico, quem primeiro teve essa compreensão no Brasil foi o Antony Garotinho, que em 2002, num governo muito popular do estado do Rio de Janeiro, se lançou a disputa presidencial. Todos acharam uma loucura. O senhor não é conhecido, o senhor não vai ter nem 2% dos votos. Se você se recordar, Breno, no primeiro turno de 2002, em primeiro lugar, o então candidato e futuro presidente Lula, em segundo lugar, o José Serra, em terceiro lugar, com 10% dos votos nacionais, Antony Garotinho. Que votos eram estes? Nós não nos demos conta, Breno. Era voto evangélico. Em 2018, como estudos já mostraram de maneira bastante clara, a eleição foi decidida pelo voto evangélico a favor do Bolsonaro. Agora, voltando. Estratégia dos 2 passos do Gary North. O que você faz em primeiro lugar? Você aumenta o número de evangélicos na sociedade. Nota ao pé de página, isso nada tem a ver com a fé evangélica, nem com os 40 milhões de brasileiros e brasileiras evangélicos. Eu estou me referindo à manipulação da fé, é outra coisa. Para não parecer que eu estou aqui, tem algum preconceito contra o evangélico. Preconceito nenhum.
Agora, contra os líderes que manipulam, desprezo total. Contra Silas Malafaia, Damares Alves, Michele Bolsonaro, Nicolas Ferreira, eu tenho um desprezo profundo em relação aos irmãos e irmãs brasileiros evangélicos. Tem todo o direito de ter sua fé. Então, vamos lá. Estratégia de 2 passos, Breno. Está acontecendo no Brasil hoje. É isto. Então, primeiro você cresce. Quando o seu número é suficiente, você então começa a interferir na política. Para quê? Para subverter a Constituição e torná-la cada vez mais teonomista. Ah, mas o que é isso que o professor está dizendo? Vou dar exemplos concretos. No Brasil, concretíssimos. Ah, nos Estados Unidos. Por isso, então, eles não apoiaram o Jimmy Carter, que pareceria a opção natural de um grupo evangélico apoiar um evangélico. Agora, professor, qual é o papel que nesse processo joga o apoio ao Estado de Israel? Então, porque o mandato da atribuição das suas criações ao domínio do mundo está no Gênesis. Uhum. O modelo do governante não é Jesus Cristo. Jesus Cristo diz a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Separação, religião política. Mais claro do que a César o que é de César. Mostra para ele a moeda, se ele pagaria o tributo, ele diz, qual é a efígie que está na moeda? César. A César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Separação completa de religião e política. O modelo, por que Israel e não Cristo? Por que o Antigo e não o Novo Testamento? Porque se se trata de um projeto de poder político e de expansão militar, o modelo não pode ser Cristo, Breno, o modelo tem que ser Rei Davi. Mas que Rei Davi seja o modelo, é bem importante que você compreenda isso. É fundamental que Rei Davi seja o modelo. Agora, por que Israel? Vamos lá, Breno. Posso ler uma passagem para você que é fundamental para isso? De novo, sem nenhuma pretensão, nós vamos ler juntos. Sem nenhuma pretensão teológica, mas lembrando que não se compreende a extrema-direita e o sionismo cristão sem a ideia da leitura literal da Bíblia. Então, há 2 passagens que ajudam a entender o princípio de Israel. Vou chegar lá, depois vamos ler Davi. Vou ler bem devagar e sem nenhuma pretensão. Jeremias 32, versículos 36 e 41. Aqui, o Jeremias é muito importante, porque o profeta Jeremias é o primeiro a execrar a utilização do templo para a realização de negócio, tornar o templo mercadoria. Tanto que muitos associam a ação de Jesus no templo contra os vendilhões do templo a Jeremias. Então, Jeremias dirá assim, então o povo judeu foi castigado pelo Senhor, vagaram no deserto, foram tornados escravos na Babilônia. Por quê? Porque eles haviam cometido malfeitos, está na Bíblia. Mas eles são o povo escolhido. Qual será a recompensa? Vamos lá. Então, Jeremias, de 26 a 36, são os malfeitos do povo judeu, por isso foram castigados pelo Senhor. 37, capítulo 32, versículo 37. Eis que eu, quem fala agora é o Senhor, os congregarei de todas as terras, para onde os dispersei na minha ira, no meu furor e na minha grande indignação. Eu os farei voltar a este lugar, Jerusalém, e farei com que nele habitem em segurança. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Eu lhes darei um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias para o seu próprio bem e o bem de seus filhos. Segue. Quando os sionistas dizem que a terra a eles pertence, porque está na Bíblia, esta é a passagem, Breno. A outra passagem, eu não vou ler porque é basicamente a mesma, só que metaforicamente descrita, o povo escolhido são ovelhas. E o seu pastor fará o mesmo, os retornará à terra com todas as benesses e prosperidade. Mas para que a audiência anote, é Jeremias 34, 25. Essas são as 2 passagens que estabelecem que o retorno a Israel é uma promessa divina. Agora, se nós formos ao Apocalipse, Breno, como é que isso se associa a Jesus, afinal de contas? O que nós estamos dizendo? No Apocalipse, capítulo 20, versículo 16.
O versículo 7 é importante também, mas eu não vou ficar lendo muito, porque as pessoas nem sempre é possível acompanhar bem uma leitura. Mas vamos lá, é bem breve, Breno. E eu espero que esteja sendo ilustrativo para todos. São essas as passagens que são lidas nas igrejas evangélicas. São essas as passagens que são deturpadas para manipulação política. É muito importante que nós conheçamos. Então, já no final do Apocalipse mesmo, depois que se estabeleceu a promessa, no versículo 7, que depois de Satanás ter sido liberado durante 1000 anos, ele será retornado ao confinamento e virá o reino sobre a terra, isto é, o retorno de Jesus. Então, no final do Apocalipse, ele diz então, eu, Jesus, isso é versículo 16, capítulo 20, versículo 16. O Apocalipse termina no versículo 21. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar testemunho destas coisas a vocês nas igrejas. Que o Apocalipse é de João de Patmos. E ele diz, isso é bem importante agora, Breno. Aí você vai fazer até as pontas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Então, ele está dizendo, em outras palavras, que ele é, como ele diz no versículo 13, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Lá nos evangelhos é estabelecida a descendência de Jesus, remonta a Davi. Há uma linha direta entre Davi e Jesus. Aqui o que ele está dizendo, eu sou a raiz e a geração de Davi. Ele é a consequência de Davi, mas no fundo a sua causa primeira, o primeiro e o último, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Tudo há para o retorno de Jesus. Agora, Breno, para que o retorno de Jesus seja possível, Breno, espero estar sendo claro. Claro. Deixa eu só te fazer uma pergunta para facilitar para a audiência. Como é que os líderes evangélicos justificam teologicamente o seu apoio ao Estado de Israel, ao sionismo político, apesar da rejeição judaica a Jesus como Messias? Que bom. Isso é fundamental, Breno. Isso é rigorosamente fundamental. A passagem que eu acabei de ler, no Apocalipse, capítulo 20, versículo 16. Eu sou a raiz e a geração de Davi. Então é possível fazer uma ponte. Ao mesmo tempo, nos 4 evangelhos, o tempo todo, os evangelhos assim dizem. E Jesus assim fez para cumprir a profecia. Às vezes a Isaías, às vezes a Jeremias. Então, nos 4 evangelhos, já se estabelece uma ponte entre o Novo e o Antigo Testamento. Rigorosamente falando, essa divisão não existe. Ela não se sustenta. Desculpe, ela não se sustenta. Tanto que a Igreja Católica tinha uma forma de interpretação da Idade Média que era fascinante, que era chamada interpretação figural. Consistia em dizer o seguinte, Breno, todos os fatos anteriormente à presença de Cristo são figuras, cuja consumação plena é o advento de Cristo. Então, por exemplo, para te dar uma ideia concreta, Breno, de como isso funcionava na Idade Média. Está na base da comédia do Dante, essa ideia. Olha só, Breno, é assim. Todos nós conhecemos o famoso episódio de Ulisses para escutar o Canto das Sereias, não é? Ele se amarra ao mastro com os braços abertos para não sair, mas deixa os ouvidos para escutar o canto. O Ulisses, com os braços abertos no mastro, é figura de Cristo. Cristo é a consumácio disso. Então, a interpretação figural permitiu, a partir de Paulo, tomar toda a história da humanidade e colocá-la como anúncio da sua consumação plena, que seria o advento de Cristo. Então, quando Cristo diz, eu sou raiz e geração de Davi, o hélio está dado. Mas, Breno, você tem toda a razão. Naquela leitura que a Teologia do Domínio faz, de Gênesis, capítulo 1, 28, então, sejam fecundos, multipliquem-se, cresçam, encham a terra e sujeitem-na. Tecnicamente, Breno, não pode ser um sujeito cristão, Breno. Veja, de maneira absolutamente legítima, dentro da fé judaica, o Cristo ele não é reconhecido, Breno. Ele não é sequer profeta. Para o islamismo, Cristo é um dos profetas. No Corão, Cristo é um dos profetas. O último é Maomé. Cristo é um dos profetas. O islamismo aceita Cristo. Para o judaísmo, Breno, de novo, aqui não é uma crítica, é a religião judaica. Para a religião judaica, o Cristo
Em nenhuma circunstância o Messias. Ele foi apenas mais um dos rebeldes que buscavam, porque para o Messias, no ouvido, na cultura hebraica, o Messias não seria o Cristo, em nenhuma circunstância. O Messias seria o novo Davi. O Messias reestabeleceria o império pelo poder das armas. Em nenhuma circunstância o Messias seria um pacifista que diria fazer ao outro aquilo que você deseja que se faça a si mesmo. Imagina. Em nenhuma circunstância o Messias, num caso como o da mulher adúltera, ofereceria a pedra e diria: aquele que não tiver pecado, que lance a primeira pedra. Imagina. Aliás, um episódio importante. Uma figura como Silas Malafaia jamais ofereceria a primeira pedra. Breno, sabe por quê? Porque o Silas Malafaia quer lançar a última pedra, aquela que mata. Como agora estão morrendo em Gaza os palestinos, com as balas. Por isso que eu digo que ele é anticristão. Pô. Então, não é possível ser cristão. Veja, no calendário judaico, Breno, nós estamos no ano 5.700. Você sabe disso, Breno? Nós estamos no ano 5.785. Perfeitamente legítimo para a cultura judaica. Por quê? Porque eles não reconhecem o advento de Cristo. Quando nós dizíamos que nós estamos em 2025, há uns 20 anos atrás nós dizíamos assim: antes de Cristo, depois de Cristo. Depois mudou-se para o politicamente correto, antes da Era Comum, depois da Era Comum. Mas não alterou nada, Breno, porque o comum das duas eras é o advento de Cristo. Nós mudamos o nosso calendário pelo nosso reconhecimento de Cristo. Para os judeus, eles estão no ano 5.785. Então, como é possível esse malabarismo, essa manipulação? Há esses momentos da Bíblia, mas é, sobretudo, um projeto de poder. Não é uma questão teológica, é um projeto de poder. É isto, é um projeto de poder. É um projeto de poder que tem o rei Davi como modelo e como símbolo. Então, isso. Agora, no dispensacionalismo e no reconstrucionismo, que é fundamental para a concepção da teologia do domínio, para o que nós estamos falando, a ideia é que nós nos aproximamos de tempos apocalípticos. E aí voltamos ao Apocalipse. Deixa eu voltar, antes da gente continuar com a teologia do domínio, que você já explicou bem, deixa eu dar um passo atrás naquilo que as pessoas mais conhecem do neopentecostalismo, que é a teologia da prosperidade. Isso. Como é que a teologia da prosperidade justifica o apoio ao Estado de Israel entre pastores neopentecostais? Existe uma leitura econômica do sionismo dentro da teologia da prosperidade? Israel seria visto como uma nação abençoada a ser imitada? Isso. Naquela passagem que eu li do Jeremias, eu interrompi a leitura, na sequência, é justamente isto. A terra para a qual todos os dispersos pela ira do Senhor será abençoada, será próspera, será rica, será fecunda. E a prova concreta de que é o povo escolhido é a riqueza propiciada pelo Senhor nesta terra. Então, a prosperidade é vista como parte da graça. Aí o calvinismo entra em jogo. E podemos pensar em Max Weber, evidentemente. Então, mas do ponto de vista teológico, essa é a justificativa. Está lá em Jeremias, em outras passagens. O povo será reunido mais uma vez na terra da qual o povo foi expulso, e a demonstração objetiva de que tem o favor de Deus será a fecundidade, a riqueza, a prosperidade nessa terra. Eu acho que caímos. Eu não estou mais vendo o Breno nem a Veridiana. Não sei se eu caí ou se foram eles. O Breno caiu, mas ele já deve voltar. Ele está sem imagem. Tá mas... bom. Continue a resposta e já ele volta. Voltou. Então, Breno, agora dois. Vamos lá, Breno. 2 artífices da teologia do domínio que foram... um deles casou com a filha do outro. A endogamia leva longe, Breno. Eu já falei do Gary North e desse texto de 1982, em que ele estabelece um programa político que é seguido. Se você lê do Nicolas Ferreira, um livro de 2022, O Cristão e a Política, subtítulo: Descubra como vencer a guerra cultural. Último capítulo. O que diz o Nicolas Ferreira? Ele diz assim: somos hoje maioria no Brasil, o povo evangélico. Não precisamos de mais evangélicos. Olha isso, Breno. Por que não precisa de mais? Porque o que já tem já é suficiente para ganhar a eleição.
Precisamos de pessoas que vivam de forma cristã. Quando o Gary North e as igrejas evangélicas americanas retiraram apoio ao Carter e apoiaram Reagan, no texto do Gary North, de 1982, está escrito assim: aprendemos dolorosamente com a administração Carter que não basta ser um cristão renascido, a new Christian born, quer dizer, revivido na fé. É preciso governar de modo a favorecer a nossa agenda. Quando o deputado Sóstenes Cavalcante apresentou aquela excrescência do projeto de lei anti-aborto, é um passo rumo à teonomia. No Rio de Janeiro, Breno, você não é do Rio, né, Breno? Não, sou de São Paulo. No Rio de Janeiro, você lembra que aqui no Rio de Janeiro, no início dos anos 2000, aconteceu um movimento que ninguém nunca identificou a origem e que desapareceu? Você andava em ruas do Rio de Janeiro, em praças, e nos postes havia um cartaz afixado. Se você procurar imagem no Google, você vai mostrar para as pessoas. As pessoas não vão acreditar no que eu vou dizer agora. Breno, era o princípio de tudo. Os cartazes diziam: Bíblia sim, Constituição não. Parecia algo cômico, quase uma piada. Não era. Era o princípio do projeto teonomista. Breno, hoje, no nível do município no Brasil, do mais de 5 mil municípios brasileiros, o projeto teonomista está em pleno curso, especialmente as secretarias. É isso, olha. Isso aí, olha. Que nós levávamos na brincadeira. É o projeto teonomista, Breno. O Sóstenes Cavalcante é representante disso. Breno, ANAJURE, Associação Nacional de Juristas Evangélicos, criada em 2012. Na sua criação, uma servidora foi homenageada pelos grandes serviços prestados à difusão da agenda da teologia do domínio. Qual foi a servidora, Breno? A pergunta é retórica, claro. Hoje ela é senadora, Damares Alves. Qual foi o grande serviço que a então servidora da Assembleia, assistente de deputado, prestou à difusão da teologia do domínio? Ela viajou o país inteiro pregando em templos para denunciar o quê, Breno? O kit gay. Quando Jair Bolsonaro, em 2018, apresentou o kit gay no Jornal Nacional, a razão pela qual dezenas de milhões de pessoas acreditaram é porque houve uma pessoa que passou anos viajando no Brasil inteiro, pregando, anunciando o kit gay. ANAJURE. Se você procurar aí, Breno, Associação Nacional de Juristas Evangélicos. Se você pesquisar na página Objetivos, se você for no objetivo, que é a letra C, você vai cair da cadeira. Você não vai cair porque você está sentado, Breno. Se você não estiver sentado, você caía da cadeira. 2012. Diz assim, objetivo: manter sob escrutínio permanente a legislação brasileira e os projetos de lei encaminhados ao Congresso para verificar se há algum prejuízo ou preconceito contra a fé evangélica. 2012, Breno. O processo é longo. Em 2022, quando era preciso apontar um novo defensor público federal da União, pela primeira vez na história desta República, os 3 nomes indicados pelo Ministério Público foram sabatinados. Você sabe por quem, Breno? Pela ANAJURE. A ANAJURE indicou como candidato ideal o segundo mais votado no Ministério Público. Quem que o Bolsonaro indicou? Este. Acho que foi 2021. O projeto está em curso, Breno. Agora, por que Israel e por que o rei Davi? Posso voltar ali outra passagem, Breno? Claro, pode sim. Espero que esteja sendo útil essa leitura. Certamente. Vamos lá. Por que o rei Davi, Breno? Temos que nos perguntar. Afinal de contas, bom, claro, o rei Davi era senhor de exército. Derrotou Golias, usando a astúcia e não a força. Tornado rei, abandonou a astúcia e se dedicou plenamente à força. Agora, há um episódio na vida de Davi. Esse episódio é fundamental para que se entenda como é que se pode apoiar. Afinal de contas, como é que os evangélicos podem apoiar um homem como Bolsonaro, Breno? O sujeito tem filhos de 3 mulheres diferentes, seguindo sempre o mesmo padrão. A mulher envelhece, ele tem uma amante mais jovem, com ela se casa. A Michele Bolsonaro foi amante do homem casado, Jair Messias Bolsonaro.
Com ele teve 2 filhas. Uma, aliás, foi mantida escondida por 18 anos, que é a primeira filha da Michelle Bolsonaro. Então vamos lá. Olha, Samuel, o segundo livro de Samuel, capítulo 11, versículo 1, vamos lá. Versículo 2. Uma tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço do Palácio Real. Dali viu uma mulher que estava tomando banho. Ela era muito bonita. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Então Davi mandou mensageiros que a trouxessem. Sequestrou a mulher. Ela veio e ele se deitou com ela. A estuprou. Há alguma dúvida, Breno? Não, não é? É bem claro o texto. Ora, Batseba tinha acabado de se purificar da impureza da menstruação. Depois ela voltou para casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Agora, problema triplo. Ele rompeu com todos os mandamentos, porque ele cobiçou a mulher do próximo. Ele sequestrou a mulher do próximo. Ele violentou a mulher do próximo. A mulher está grávida. Problema maior. Ela é casada com Urias. Quem é Urias? Oficial do exército de Davi. O que fazer? A Davi não hesita. Vamos para o versículo, capítulo 11, versículo 14. Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e o mandou por Urias. Na carta escreveu o seguinte: ponha Urias na linha de frente onde o combate for mais intenso. Depois deixem-no sozinho para que ele seja ferido e morra. Então, Davi manda Urias para a guerra, não para recompensá-lo do que aconteceu como um general e para receber glórias. Ele manda Urias para a guerra no pelotão de frente para morrer. E como é que essa ordem é mandada? Por uma carta. Quem leva a carta da própria sentença de morte? O próprio Urias, sem sabê-lo. Pois bem, o filho, fruto dessa união, Deus castiga e morre. É natimorto. Depois eles dão a luz a Salomão. Davi se arrepende com a morte do filho, ele se torna o pecador ungido. E como pecador ungido, ele é o mais imponente rei de Israel, criador do Império de Israel, criador do reino. Não criador, o reino já existia, mas é o responsável pelo auge do reino, e depois vem Salomão. Percebe, Breno? Por que então se abandona Cristo e se abraça Davi? Porque Davi, este Davi aqui, o pecador ungido, é o que Donald Trump disse na campanha de 2016. Eu posso matar um homem na Quinta Avenida que não acontecerá nada. Continuarão me apoiando. É Bolsonaro, entreguista, vende pátria, sabujo, traidor. E ainda assim é apoiado. Então, é importante, só para completar, Breno, é importante compreender que essa associação a Israel, ela tem uma manipulação do repertório bíblico, mas ela é menos teológica do que política. O paradoxo é que na teologia do domínio, você subordina a política à religião. Mas na prática da extrema-direita transnacional e na manipulação descarada do repertório bíblico, eles estão manipulando a Bíblia para ter objetivo político. É isso. Agora, como é que a teologia do domínio lida com a tensão entre um Estado judeu secular e o ideal de um governo cristão mundial? Muito bom, ótimo, Breno, muito bom. Aí há uma questão de símbolo que é bem importante. Pensemos na bandeira, se você colocar aí na tela a bandeira de Israel, isso vai se tornar claro. E retornamos ao Apocalipse. A bandeira de Israel são esses 2 triângulos superpostos. Ou, para dizê-lo de maneira mais clara para a audiência, um triângulo para cima, um triângulo para baixo. Essa era o símbolo do exército de Davi. Para o exército de Davi, o símbolo era a união do espiritual com o terreno, era um exército de homens que contava com a providência divina, por isso imbatível. Está claro? Como é que o sionismo cristão tenta resolver o dilema que você apresentou, Breno? O dilema é claro. Ora, Breno, o que acontece com os evangélicos que ingenuamente vão para Jerusalém pregar?
Você já viu as imagens? São cuspidos, são espancados, são apedrejados, porque para um judeu, a ideia de que Cristo é a consumação do judaísmo é uma heresia completa, é inaceitável. Um católico, um evangélico são inaceitáveis. Vai lá um padre católico fazer pregação em Jerusalém, manda o pastor, manda o Silas Malafaia com a sua palavra profética pregar no centro de Jerusalém. Ele não volta vivo. Então, como é que resolve essa contradição? Essa é uma contradição que ela se resolve politicamente, ela não se resolve teologicamente. Então, para o sionismo cristão, uma vez que tudo que se trata é de preparar o retorno de Cristo, que é o reino, que é o final do Apocalipse, com a criação, e como o Apocalipse se refere, como eu disse para você, Breno, para os que quiserem ler, no capítulo 20, versículo 7, a ideia de que o diabo ficou preso durante 1000 anos, ele será solto, é o anticristo, é a imagem do anticristo. Mas então Deus lançará colunas de fogo e derrotará a todos, derrotará sobretudo a morte, porque agora é a vida eterna no reino. Para que isso aconteça, para que seja possível, duas são as pré-condições. A primeira, que haja uma evangelização do planeta para que haja um momento favorável para o retorno do Cristo. Segunda pré-condição, na concepção do sionismo cristão, nesse malabarismo, que não é teológico, eu quero chamar atenção para isso, todo respeito à teologia. Isso aqui é manipulação do repertório bíblico, Breno, é isso, é manipulação. A criação do Estado de Israel antecipa, acelera o relógio do Apocalipse. Porque o que a criação do Estado de Israel fez? Cumpriu a profecia de Jeremias. Qual é a profecia de Jeremias? Apesar de todos os malfeitos do povo judeu, Deus compensará o fato de os ter dispersado pela sua ira, dando a eles a terra original e coroando essa terra de prosperidade. Não é isso que nós lemos. Então, o retorno, a criação do Estado de Israel, aliás, quando Oswaldo Aranha era o secretário-geral da Organização das Nações Unidas, 48 e 49. A criação do Estado de Israel é assim que eles escrevem nos seus textos. É como se acionasse a bomba relógio do Apocalipse. Por isso, todo acontecimento no Extremo Oriente é seguido de maneira absolutamente voraz pela extrema-direita transnacional, especialmente no Brasil. Por isso, o 7 de outubro foi tão tormentoso no Brasil. Por isso, a extrema-direita bolsonarista jamais vai reconhecer que o Netanyahu é um criminoso de guerra, o que está em curso na Palestina é um genocídio inaceitável, de proporções inimagináveis, porque, Breno, é a primeira vez na história do Homo sapiens que nós estamos assistindo um genocídio ao vivo. Olha, no Holocausto, que é uma coisa terrível, toda a solidariedade ao povo judeu, coisa terrível. Mas não é dúvida sobre isso. O Holocausto, as imagens do Holocausto, só se tornaram conhecidas no mundo e foi um grande choque com o Tribunal de Nuremberg. E 2 anos depois, com o Tribunal de Auschwitz, quando as imagens e as filmagens começaram a circular. Havia pessoas que não acreditavam no que escutavam, que precisaram ver. Em Ruanda, em 1994, aquele terrível massacre dos Tutsis, financiado por um homem chamado Félicien Kubagá, que, como Netanyahu foi considerado culpado pelo Tribunal Penal Internacional de Haia, está preso hoje. Como Netanyahu irá para a cadeia um dia que saia do poder? Pois bem, Ruanda nós soubemos depois. Mas agora, com a Palestina, nós estamos vendo com os nossos olhos, Breno. Então, como é possível que a extrema-direita bolsonarista não tenha olhos para isso? É porque na concepção do sionismo cristão, e por favor acredite no que eu estou dizendo agora, Breno, a criação do Estado de Israel principia a dar concretude à profecia de Jeremias, que se associa à profecia do Apocalipse. O anticristo está na terra e para o advento, para o retorno do Cristo, para que ele possa retornar, o que acontece em Israel é um termômetro para o Apocalipse, para o retorno final.